Estamos juntos aqui para conversar um pouquinho com o pastor Israel Belo de Azevedo. Eu quero agradecer a ele a presença aqui nesse momento e vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida vocacional, nossa história, como Deus chamou. E o pastor Israel é um exemplo disso. Ele é pastor da Igreja Batista Curuçá, na Tijuca, no Rio de Janeiro. E é algo muito interessante, Israel, que a sua vida, a sua dedicação à educação teológica, à palavra de Deus, professor de seminário, foi meu professor, né? Se for um bom aluno, vamos deixar isso para outra entrevista, mas é melhor deixar o caso aqui, que foi um professor maravilhoso, depois ele fala que foi um aluno extraordinário, enfim. Com certeza, a segunda parte. Segunda parte, então, enfim. Mas a sua vida é muito interessante, porque você não chegou ao ministério terminando a formação em teologia na graduação, como é habitual. A pessoa faz seminário, é consagrado e começa o ministério. Foi depois. Conta um pouquinho para a gente, como é que foi isso? Foi difícil entender que você era chamado para ser pastor? Muito difícil. Mas, basicamente, eu entendo que vocação é a razão de ser da nossa vida. Então, há diferentes vocações, vocações para a medicina, vocações para a pedagogia, vocações para a arquitetura. Mas nós temos que desmistificar um pouquinho essa ideia, como se apenas o vocacionado para o ministério pastoral ou para o pastorado de uma igreja que fosse vocacionado ou fosse feliz. Todos aqueles que ouvem um chamado de Deus para o exercício, seja em que área for, ele está em obediência a esta palavra. Então, eu sempre entendi que eu sou ou fui e serei uma pessoa chamada, como todo crente é, para fazer um trabalho de valor, um trabalho que não tenha a si mesmo como o centro. Então, primeiramente, quando eu fui para o seminário aos 18, 19 anos, eu já tinha essa clara convicção que Deus desejava que eu fosse professor daquele seminário. Me preparei para tanto e, quando terminei, continuei lá como professor. E isso fiz o tempo todo, tanto no seminário como em outras instituições. E aí a minha igreja ficou sem pastor. Basicamente isso. E um irmão, então, que presidia a igreja, me convidou: você não quer pregar? Já que você não quer ser pastor, você não quer, então, pregar para a gente? E eu comecei a pregar. E a própria igreja começou a dizer: você é o nosso pastor. Eu falei: não, não sou o pastor. Tanto é que eles me deram licença para ministrar a ceia do Salvador e batismo e casamento. Menos batismo, o resto eu fiz, não sendo pastor. E aí, depois de algum tempo, a igreja insistindo, eu entendi que chamado, seja ele pastoral ou qualquer outra coisa, é um dom que Deus dá para a necessidade da igreja. Então, naquele momento, aquela necessidade eu podia supri-la. E Deus, então, me colocou isso no coração. Fácil? Não, difícil. Porque eu nunca recebi dinheiro de igreja. Isso foi algo... Eu era professor, então eu recebia o meu sustento do meu trabalho acadêmico. Isso me assustou um pouco. Outra coisa era cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Vigiar pessoas. Não, isso não. Mas aí um amigo, até foi meu aluno, disse: Israel, você não foi chamado para vigiar pessoas. Você foi chamado para pastorear pessoas. Se elas quiserem ou não, não é problema seu. Isso me tirou um peso muito grande e eu então resolvi aceitar ser pastor da igreja. Mas entendo que o pastorado é um dom para suprir uma necessidade. Mas o chamado é mais amplo. O pastorado é parte do chamado. Por isso que eu acho não muito adequado falar que só os chamados para o ministério pastoral são chamados. Todos que entendem o seu lugar no mundo, a sua missão no mundo, são vocacionados, espero que obedeçam. Esse é o desafio, né? Todo mundo tem uma missão a cumprir, o chamado de Deus, a vocação. Ser servo de Deus é cumprir a vocação, o chamado que tem. E o pastoral é o nosso caso, né? Nós somos chamados para, o termo clássico de Pedro, né? Sacerdócio santo. Então, isso não é para pastores, é para todo mundo é sacerdote, nesse sentido metafórico da palavra. Israel, isso é uma coisa que nós fazemos muito direto, é pregar, né? Você olha, pastor é pregador.
para quem está acompanhando a gente, participando e pensando um pouquinho nesse nosso dia a dia pastoral, né? O que você acha assim, que mais pega assim, nessa tarefa de pregar? O que você colocaria como um ponto de que nós precisamos mais nos esforçar, nos empenhar para cumprir bem essa tarefa do pregador? Eu sei que o leque é enorme, né? Mas você tem aquela cereja do bolo para apresentar. O John Wesley dizia que ele pregava todos os dias. Então, eu acho que uma das coisas que nos faltam é que faltam domingos. Temos tanta coisa para dizer que não tem domingo suficiente, digamos assim. Outra coisa que eu penso é o seguinte, parafraseando aqui um publicitário que disse que publicitário é igual vaca, se não pasta, não dá leite. Então, pastor é igual vaca. Se não lê a Bíblia, não estuda, não dá leite. Eu acho que quando estamos estudando a Bíblia, algum livro interessante, não falta assunto. Claro, conversando com as pessoas, seus dramas, suas lutas, assunto é uma coisa que não falta. Acho que hoje a nossa grande tarefa, como em qualquer época, mas em nossa época da chamada pós-verdade é maior, é fazer com que a mensagem faça sentido para as pessoas que ouvem. Não basta, como se dizia antigamente, entregar a palavra. Essa palavra tem que ser acolhida. E ela só será acolhida se fizer sentido. Aquela famosa observação de um autor chamado David Birrell, né? Em que ele diz o seguinte, e é algo óbvio. Comunicação é quando o emissor pronuncia e o receptor entende. Aí há o encontro de dois mundos. Quando há o encontro de dois mundos, do eu e do tu, do emissor e do receptor, tem comunicação. Então não adianta um pregador hoje usar um idioma sofisticado, palavras que ninguém mais sabe o significado, e que não haverá comunicação. Aquilo que nós falamos, por melhor que seja, tem que fazer sentido, senão não seremos ouvidos. Semente à beira do caminho. Aí não adianta, né? Não adianta. Mas é muito interessante, Israel, a gente observar que aquele que vai à Bíblia só ler para fazer sermão, ele tem um tipo de expressão no púlpito. Mas aquele que a Bíblia é sua companheira, que ele se alimenta dela, ele vai às pastagens, de fato ele tem conteúdo. A Bíblia pede para ser pregada? Pensando no modo de sua produção, ela pede para ser ouvida. Depois é que inventamos a Bíblia para ser lida. E entendo que a Bíblia é um livro assim, tão fora de série. Seja lido, seja ouvido, seja pregado, ela vai alcançar o seu objetivo e encherá as vidas das pessoas. A dificuldade é que é um livro que tem, o último livro dele, Apocalipse, tem quase 2000 anos. Ou seja, quando Cabral chegou ao Brasil, a Bíblia já existia há 1500 anos. Cabral hoje para nós não diz mais nada, mas a Bíblia continua falando. Quando Almeida traduziu a Bíblia do século XVII, fazia sentido. Mas hoje, se a gente abrir o Almeida, como ele escreveu, nós não vamos conseguir entender. A pontuação mudou, as palavras mudaram, a construção fraseal mudou, as metáforas mudaram. Então, é um esforço do pregador de estar olhando ali o seu ouvinte. Está me entendendo? Quando eu comecei a pregar, depois de algum tempo, uma irmã, que é manicure, pastor, eu não entendia nada. Há pregadores que acham isso bonito. Essa analfabeta não me entende. Ela tem que estudar para me entender. Ora, é uma visão completamente elitista. Eu tenho que pregar para ela e ela tem que me entender. Ou ela tem que ter os recursos, as condições para me entender. Isso depende de quem? Depende de mim. Então, o pregador é um comunicador. Quando você ouve o profeta Isaías e aqueles textos foram sermões dele, as pessoas entenderam.
A árvore bate palma. A árvore bate palma? O que é isso, Isaías? As pessoas entendiam. E hoje entendem. Então, esse é o esforço do pregador, de tornar a Bíblia o que ela é, viva. É a nossa tarefa. Excelente isso. E interessante, né, que eu lido com isso na igreja, na comunidade aqui, você lida lá também, com certeza, na sua igreja. Pessoas que vêm a nós e falam assim: pastor, eu amo a Bíblia. Amo tanto, meu problema é que eu leio e não entendo. E aí essa é uma tarefa, entre muitas tarefas pastorais, a gente tenta encurtar caminhos no entendimento da Bíblia. E aí é muito legal, eu quero louvar a Deus e reconhecer o empenho, a sua dedicação nesse presente. Presente para você, é claro, mas presente para todos nós, que é poder desenvolver a Bíblia prazer da palavra. Eu estou tendo a alegria de estar aqui com o fascículo 5, com a história de Jesus, os evangelhos. Sua preocupação, escrever na linguagem do povo, aproximar a Bíblia do povo. Isso é uma coisa linda. Como nasceu esse desejo e o que significa esse trabalho, esse filho para você? Você tocou no ponto. Uma irmã lá da nossa igreja, na época, me diz assim: pastor, eu tenho 54 anos de crente. Mas eu não leio a Bíblia. Nossa. Sou esposo de pastor, mas eu não leio a Bíblia, porque eu não entendo. Então aquilo ficou na minha mente. Porque eu comecei a estimular uma campanha de leitura da Bíblia na igreja, e eu dizia o seguinte, queridos: a Bíblia é difícil, mas eu vou torná-la fácil para você. O que eu estava dizendo com isso? Não leia a Bíblia. Olha, coisa difícil. Então eu mudei. A Bíblia é fácil. E a Bíblia é fácil. Então, depois dessas explicações, centenas de perguntas, congressos de Bíblia que eu fiz, alguns que me dá muito prazer, eu fui reunindo essas perguntas. Até escrevi comentários para todos os livros da Bíblia, só está em versão digital, em que eu só trato dos problemas, Jefté, pecado contra o Espírito Santo, aqueles textos que têm problemas. E depois eu comecei ao pregar, dizer: o que esse texto está dizendo? Como é que Jesus diria isso hoje? Como é que Paulo escreveria hoje? Isaías pregaria isso hoje? Então isso ficou na minha cabeça. Eu comecei a desenvolver um pouco essa ideia. E aí, então, fiz uma paráfrase de um livro, fiz de outro livro, fiz de outro. Então, o meu trabalho é um misto de tradução e paráfrase. Por exemplo, Salmo 23 é uma paráfrase, porque eu fiz uma versão maximalista, longa, grande, no sentido de cada verso. Porque o sentido clássico está ali, então eu quis usar um outro recurso. E às vezes eu faço apenas a tradução mesmo, só busco uma palavra melhor em relação ao nosso entendimento. Porque as palavras caem em desuso. Quem sabe o que é ignomínia? Quem sabe o que é concupiscência? Quem sabe o que é propiciação? E tem que saber? Eu acho que não tem que saber. Nós temos, eu ilustro com uma situação. Jesus disse assim: aquele que não comer o meu corpo, comer a minha carne, beber o meu sangue, não é digno de mim. Ora, o que quer dizer isso? Canibalismo é o que está escrito. Seja um canibal que come o meu corpo e bebe o meu sangue. É uma metáfora. Quer dizer o quê? Então, um comentarista pega esse texto, reproduz o texto e explica. A versão Correio da Palavra não faz isso, não explica. Ela já coloca o texto que quer dizer. Então, aquele que não levar a sério e aceitar o sacrifício que eu fiz na cruz por ele, não será salvo. Isso que ele está dizendo. Então, é o que está escrito aí. Nesse caso, é uma paráfrase. Mas ele usou uma metáfora que nós hoje não compreendemos mais. Por exemplo, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Quando você lê o texto do seu contexto, ele está dizendo: eu vim trazer a decisão. Vou separar os que me aceitam dos que não me aceitam. A espada ali é o símbolo, naquele lugar, de decisão. Em outro lugar, quer dizer, aquele instrumento que corta, que penetra a alma. Já é um outro sentido da palavra. Então, a mesma palavra, em diferentes sentidos, temos que escolher qual aquela
que se aplica e cria conexão com o nosso leitor hoje. Esse é o esforço que estamos fazendo aí com a Bíblia Prazer da Palavra. O esforço é grandioso, mas também o prazer do resultado, imagino. Conta aqui pra gente aqui, abre o coração. Hoje, por exemplo... Você segurou essa Bíblia pela primeira vez. Nossa, foi Conta aí. muito grande. Mas hoje, por exemplo, pode contar. Hoje, por exemplo, quando você colocou lá no telão, e nunca foi feito, eu nunca vi isso, nem na nossa igreja eu faço isso, não é só quando vou pregar e tal, mas para a congregação ver, aquilo foi uma emoção muito grande, quer dizer, é real. E com medo de ter um erro, de eu ter cometido algum erro, porque a minha oração sempre é essa: meu Deus, não pode ter erro. Mas o ser humano é passível de erro. Então, se você for ler e achar algum erro, já achei os 3, me mandaram, você passa para mim para melhorar na próxima edição. Mas não pode ter erro, né? Mas o que é humano, erratum est. Faz parte. É verdade, né? Eu fico imaginando, se você se emocionou, eu me emocionei muito com a Bíblia. Quando eu segurei, quando eu li, eu estava agradecendo a Deus, porque é um desafio de todos nós, é levar a palavra às pessoas. Nós queremos cumprir essa missão. A gente não quer simplesmente uma atividade evangelística para número de igreja, não é isso, não. A gente quer que mais pessoas se envolvam com Jesus Cristo. Isso aí. E a gente sabe que a Bíblia é a palavra, e se não tem acesso à palavra, quanta luta essa pessoa terá para nutrir o relacionamento com Deus? Até é importante a gente salientar, né, que é o aspecto da diagramação da Bíblia. Eu acho que a gente lê textos que são agradáveis de serem lidos. O tamanho da letra, não é? Os subtítulos, as eventuais ilustrações. Então, essas coisas todas vão tornando a leitura agradável. Frases mais objetivas, não é? Se não for, a pessoa pula. Então é melhor ter um texto que ninguém lê, ou que poucos conseguem compreender, ou é melhor ter um texto que todo mundo vai ler com alegria e prazer. Por isso o título, Prazer da Palavra. Nós temos que recuperar o prazer de ler a Bíblia, não só por dever, mas por alegria, uma delícia, um prazer. O Salmo 119 é maravilhoso. É só sobre a delícia de ler a Bíblia. Olha que beleza. E nós, pastores e todos os servos, mas puxando um pouco agora para os pastores que estão acompanhando com a gente, dialogando aqui, para a gente que tem essa missão, poder oferecer e falar sobre uma Bíblia que traz essa facilidade, é uma riqueza, encurta o nosso caminho. Por isso que eu quero recomendar também aos pastores, se puderem, né, falem para as suas igrejas sobre essa Bíblia. Leiam, tenham experiências ao ler esse texto, deem esse feedback aqui, o pastor Israel, e você vai ver como é uma beleza também. Nós vamos incentivar aqui a Primeira Igreja Batista em Cabo Frio, no mês de Natal, nós lermos juntos todo o Evangelho, os Evangelhos, 4 Evangelhos, na Prazer da Palavra. Eu agradeço muitíssimo, espero que você ore por mim e já aguarde o volume 6. Espero que saia em março, contendo Atos a Apocalipse. Apocalipse. Orem por mim, meus irmãos. Não demore não, hein? Eita, então a previsão do ano que vem já sair esse volume 6. Março de 2024. Então a Prazer da Palavra tem 6 volumes. 6. Em agosto de 2026 sai o 4º, que são os salmos, os poéticos de sabedoria em geral. 23 ou 24? 24, perdão. Agosto de 24. E aí os demais, e espero lançar em março de 2025 a Bíblia toda. Esse é o plano. Se Deus permitir, é o que vai se realizar, mas isso aí é só com Ele. Mas a ideia é essa. A gente agradece, viu, Israel, o seu carinho, o seu trabalho. Obrigado. É gratidão nossa. Eu estou muito feliz porque Deus está dando esse presente para todos nós. Obrigado. E quero, assim, encorajar você a ter contato, a conhecer essa Bíblia e a ouvir o que Deus tem para o seu coração. Nós ouvimos aqui, começamos conversando, que não tem essa de você achar que só pastor é chamado. Todo mundo é chamado por Deus, porque todo mundo tem uma missão, tem uma tarefa a desenvolver nesse mundo. Você também. E que coisa linda é você perceber que eu tenho um médico que cumpre a missão que Deus tem para a vida dele, eu tenho um professor que cumpre essa missão. Você é muito importante
Você é uma peça que encaixa bem nesse quebra-cabeças. E a gente vai se ajudando. Nós, pastores, mas todos temos esse chamado e devemos cumprir essa missão. E não tem idade, né, Zé? Sem idade. 70 anos é jovem. Eu estou com 71. Tem uns garotos filmando a gente aqui. Bota mais bola do que? Bola intelectual, bola, né? Não bola real, que aí não tem como competir com eles, né? Mas os demais estão juntos aí. Estão juntos, tem idade. Mas quem sabe, de repente, dá um cansaço neles, faz até um gol, hein? Só se ficar na banheira, sem goleiro. Então tá beleza. Gente, mas eu quero agradecer. Obrigado, Jael. Um abraço para vocês que estão acompanhando conosco. E caso vocês queiram conversar um pouquinho mais sobre os assuntos que tratamos hoje, você pode escrever aí para a gente, que eu vou entrar em contato e vou te responder um pouquinho mais sobre tudo que conversamos nesse nosso encontro, nesse nosso bate-bola aqui, viu? Sobre esse assunto tão importante que é a palavra de Deus e o que ela faz tão bem para a nossa vida. Grande abraço para você. Graça e paz. Na descrição desse vídeo você vai ter aí o link para acessar e poder adquirir a sua versão Prazer da Palavra.